E aí, torcedor, estamos chegando aqui para mais um vídeo do canal Bola de Meia. Meu nome é Carlos Marques e fica ligado aí. Se você não é inscrito no canal, já chega, se inscreve no canal, já deixa um like no vídeo e ó, não esqueça de acionar o sininho para as notificações dos próximos vídeos que nós vamos estar trazendo. Esse vídeo aqui é sobre as dicas e análises da rodada 29. Rodada 28 já é passado. Espero que as dicas de hoje sirvam para te ajudar a mitar no Cartola. Beleza? Dá uma conferida no vídeo aí. Então, primeiro, eu queria dizer para vocês o seguinte. Como eu falei na última rodada, não tem mais jogo fácil. Eu falei isso, né? E se você quiser conferir, confere lá no vídeo aqui do canal, que foi a escalação do nosso time para a rodada 28. Logo no início do vídeo, eu falo algumas coisas. Eu falo a respeito do jogo Sport e Internacional, né? Eu falei que não ia ser jogo fácil e que o Sport podia aprontar para o Internacional e o Sport foi lá e ganhou, né? Falei do jogo Grêmio-Bahia, que o Grêmio não ia golear, que não ia ser essa bagaça toda, foi até a palavra que eu usei. E o Grêmio foi lá e empatou no finalzinho do jogo e, bem, empatou com a ajuda daquele cara lá, né, que usa o apito, né? Se não fosse isso, teria perdido o jogo pro Bahia. Falei do jogo Corinthians e Flamengo, que não se assustassem que se o Flamengo ganhasse, iria ganhar bem, e o Flamengo foi lá e meteu 3 na sacola do Corinthians, não foi mesmo? Falei da facilidade do jogo do Atlético Paranaense, e foi lá o Atlético Paranaense, ó, meteu 4, né? Falei isso tudo. Falei da dificuldade do jogo do Santos, do Vitória, e não falei mais. Falei assim, vai que o Gabigol não faz gol nenhum. E passou em branco, não fez gol nenhum. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Fica de olho nas dicas, tá? Eu estudo jogos, eu trago aqui as análises para vocês, trago números. Eu sei que futebol número não é importante, mas não é tudo. Tem também o coração, tem também a intuição. Então vamos lá. Os jogos aí que são perigosos ou que você deu assim, tomar cuidado ao estar escalando os jogadores dessas partidas. Vamos começar aqui. Vou pedir permissão a vocês para estar lendo, porque algumas informações, né, e a idade está batendo, eu já não sei mais tudo de cor, então eu tenho que ler. Então anotei tudo aqui para não perder nada para vocês, né? Na rodada aí nós temos aí, eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 jogos complicados que eu acho para se apostar nessa rodada. Primeiro deles, claro, Fla-Flu, né? Nós sabemos aí como que o Flamengo vem e como que o Fluminense está. O Fluminense, depois de uma goleada aí de 4-0, vai vir com tudo, com força total, né? Esperançoso aí, já consegue ver aí uma possibilidade de entrar na zona de pontuação para a Libertadores da América. Então, quer dizer, né? A rodada final aí vai ser bem interessante esses jogos. E o Flamengo, né? Com os números que nós temos do Flamengo, a última partida entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo foi lá e meteu 2 gols no Fluminense. E pela história que o Flamengo vem, pode ser que vença, né? Dica que eu dou para vocês aqui sempre. Todo jogo complicado, aposte em jogadores de meio campo e jogadores de ataque. Nunca em jogadores de defesa, tá, gente? Na maioria das vezes, opte por jogadores de meio campo, tá? Porque a probabilidade do jogo ser muito disputado no meio campo é ali. Então, roubada de bola, né, assistência, vai sair tudo do meio campo. Tá, então nós temos aí a última partida entre Flamengo e Fluminense no primeiro turno, 2-0 para o Flamengo e o mandante foi o Fluminense, né? Vai lembrar que o Flamengo é um dos times do Campeonato Brasileiro que mais ganhou, está entre os que mais ganhou jogando em casa, tá? Das 14 partidas que o Flamengo jogou em casa até agora, ele ganhou 11 partidas, perdeu apenas 2. Então, quer dizer, clássico, pode acontecer qualquer coisa, né? O Flamengo pode ganhar? Pode, mas pode empatar e pode também perder. Então, gente, cuidado com esse jogo. Outro jogo aqui que eu também quero ressaltar para vocês, que vocês devam ter cuidado, é o jogo Santos e Corinthians. Clássico, gente. Santos e Corinthians. O Santos deu uma caidinha, né? Desde que o Cuca chegou, o time do Santos vinha bem, agora deu uma parada, uma estagnada, já está começando a olhar para a parte de baixo e tal, né? O Corinthians deu uma melhorada com o Jair Ventura e foi lá e tomou a sapatada do Flamengo 3-0. Então a gente não sabe como é que vai ser esse jogo aí. Corinthians e Santos, né? No primeiro turno foi 1-1, tá? Com o mando de campo do Corinthians, lá no Corinthians. Foi 1-1, quer dizer, jogo difícil, tendência a dar empate. Para você ter uma ideia, né? Se você for ver direitinho aí, por exemplo, né? O Santos, das 14 partidas que o Santos fez em casa, o Santos não é um bom mandante, não. Ele apenas ganhou 6, empatando 5 e perdendo 3. Olha só os números, né? Você está representando com os números dos mandantes, tá?
Sempre dos mandantes, os números vão ser. E o que isso acontece? Acontece que o Santos não é um time que faz valer jogar em casa. Nesse campeonato, pelo menos, está sendo assim. Então, Santos e Corinthians, qualquer coisa pode acontecer. Se for apostar alguém ali, claro, né? Atacante do Santos, não atacante do Corinthians, porque eu não creio, né? Pode ser que uma bola ou outra lá possa acontecer e o Corinthians ganhe até o jogo do Santos. Mas eu aposto mais, né, teoricamente, né, nos atacantes do Santos, que são melhores do que os atacantes do Corinthians. Fica aqui só uma ressalva, tá? Não sou santista nem corintiano. Terceiro jogo aí complicadíssimo, Palmeiras e Grêmio. Pra mim vai ser o melhor jogo da rodada. Palmeiras e Grêmio. Jogaço, né? Se vieram com os times titulares, porque no primeiro turno jogaram com times mesclados ali, tanto o Palmeiras quanto o Grêmio. E o Palmeiras foi lá, né? Lá em Porto Alegre, pimba, meteu 2-0 no Grêmio. Não custa nada o Grêmio ir lá na arena do Palmeiras e pá, devolver os 2-0. Isso pode acontecer. Se bem que o Palmeiras, né? Também ele é muito bom jogando em casa. Vamos ver com os números do Palmeiras. Ó, dos 14 jogos, aliás, dos 13, o Palmeiras jogou 13 jogos em casa. Vai jogar agora o 14º contra o Grêmio. Dos 13 jogos que o Palmeiras mandou em casa, ele ganhou 10. Tá? Ganhou 10 e ele teve apenas uma derrota e empatou 2. Tá? Mas não podemos dar isso como uma coisa certa de que o Palmeiras vai ganhar do Grêmio. Até porque nesse jogo de 2-0 que o Palmeiras ganhou lá, eu já falei aqui, o Palmeiras veio com um time mesclado, o Grêmio também, e segundo time por segundo time do Palmeiras é melhor. Abrindo aqui um parênteses para vocês, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu quero falar isso para vocês, tá? Eu acho que se o Palmeiras viesse para o Campeonato Brasileiro com dois times, o time A e o time B, era capaz de conseguir colocar o time A na primeira posição e o time B na segunda. Não sou palmeirense, só quero aqui ressaltar a qualidade do elenco do Palmeiras, que é muito boa. E a qualidade do elenco do Grêmio também, mas os reservas do Grêmio não são à altura dos reservas do Palmeiras. Deixa aqui a minha observação, tá? Então, fuja desse jogo. Se você quiser apostar, né, é claro, é responsabilidade sua. Tem gente que vai só em clássico e se dá bem. Se você quiser apostar no jogo Palmeiras e Grêmio, apostem em jogadores de meio campo e nos goleiros. Pode ser uma grande oportunidade para ambos os goleiros fazerem boas defesas difíceis, e sair aí um jogo aí com muitos gols, né? E com muitas defesas difíceis, muitas oportunidades de gols para ambos os lados. Jogo difícil prognóstico, creio eu, entre Palmeiras e Grêmio. Outro jogo aí que eu acho que vocês vão também fugir dele é Inter e São Paulo, tá? Só um fato curioso aqui para vocês, o Inter, né? O último jogo no primeiro turno entre Inter e São Paulo foi 0-0 e foi lá no Morumbi, tá? Na casa do São Paulo. E o Inter saiu de lá, segurou o São Paulo, o ímpeto do São Paulo, que é um time que joga para frente, né? E saiu de lá com 0-0, porque a defesa do Inter, junto com a do Grêmio, é uma das melhores defesas do campeonato, nós sabemos disso. Mas um fato curioso é o seguinte, o Internacional, tá? Eu vou trazer esse número aqui para você vocês saberem, tá? Dos 14 jogos do Internacional em casa, o Internacional ganhou 11, tá? Olha, o índice alto. E empatou 3. Não perdeu. Então, ó, perigoso esse jogo. Tem uma defesa forte, não tem um ataque que costuma fazer muitos gols, mas tem uma defesa forte e nunca perdeu em casa, jogando contra o São Paulo. Os dois disputam título. Jogo difícil prognóstico. Eu não apostaria. E o outro jogo, Vasco e Cruzeiro, porque, né, Vasco aí lutando contra o rebaixamento, Cruzeiro, né, tá aí na final da Copa do Brasil. Então, quer dizer, a gente não sabe como que vai ser esse jogo, como é que vai vir, então, né, tem jogo adiado agora do Cruzeiro contra o Ceará. Então, quer dizer, eu não apostaria nesse jogo. Então, esses jogos, para mim, são jogos que você deva tomar muito cuidado ao apostar neles. Eu queria ressaltar o primeiro jogo aqui entre Bahia e Paraná. Mais uma vez, lembrando a vocês que eu estou lendo aqui as minhas anotações, então algumas vezes eu vou estar não olhando para você, mas ó, olho no olho. É assim que eu gosto, tá bom? Vamos lá. Bahia e Paraná. Os últimos 7 jogos do Bahia e do Paraná, tá? Entre eles, tá? São retrospecto entre os dois times. Foram 3 vitórias do Bahia, 3 vitórias do Paraná e um empate. Jogo equilibrado. Vocês estão vendo aí? Eu peguei os últimos 7 jogos entre os dois. Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa do Brasil, essa coisa toda, tá? 3 vitórias pro Bahia, 3 vitórias pro Paraná e um empate. Ou seja, não é essa moleza toda não, tá? Dos 14 jogos em casa, primeiro vamos falar do Bahia. Dos 14 jogos em casa do Bahia, o Bahia perdeu 2, ganhou 6, empatou 6. Ou seja, não é um bom mandante. Então pode acontecer qualquer coisa nesse jogo, tá? Gols feitos,
pelo Bahia em casa. São só jogos em casa, tá, gente? O Bahia fez 20 gols em casa e sofreu 12, tá? Preste atenção nisso, ou seja, não faz muitos gols e também sofre gols, tá? O último jogo no primeiro turno entre Bahia e Paraná foi 1-0 para o Paraná, vejam bem. O jogo foi lá no Paraná e o Paraná ganhou do Bahia de 1-0. Agora o jogo vai ser lá na Fonte Nova, então o Bahia pode ser que, né, vença o jogo. Não estou aqui para dizer que não. Vamos lá, mais números aqui. Se vocês não sabem, olha que fato curioso. Apenas 2 jogos do Bahia nesse campeonato acabaram em 0-0. Tá vendo? Apenas 2 jogos no campeonato inteiro, dos 28, né, até agora, que o Bahia participou, apenas 2 terminaram 0-0. Tá? E o curioso é o seguinte, para o Paraná também. Dos 28 jogos até agora do Paraná, só tiveram 2 empates sem gols, em 0-0. Então, quer dizer, provavelmente vão sair gols nesse jogo, tá? Não vai ser um empate em 0-0. Pelo menos é o meu prognóstico. Vamos lá, vamos falar do Paraná? O Paraná é o seguinte, ó, dos 14 jogos que o Paraná fez fora, olha aí, fato curioso, gente. Foram 12 derrotas, 1 empate e nenhuma vitória. Então o Paraná não conseguiu ainda ganhar nesse campeonato jogando fora, como visitante. Vale ressaltar isso. Então, gente, se quiserem apostar no Bahia, fique à vontade que a probabilidade do Bahia ganhar esse jogo é muito alta, né? Mas claro que o Paraná está tentando respirar no campeonato, mas é muito difícil o Paraná. Eu acho que já é o primeiro a ser rebaixado do campeonato, penso eu, né? Vamos lá. Como eu já falei aqui, no primeiro turno foi isso, né? Gols a favor. Olha só, gente, que fato curioso. O Paraná conseguiu marcar apenas 2 vezes jogando fora. Só 2 gols. Então, ó, pode apostar no goleiro do Bahia, gente. É uma boa aposta, né? E, ó, sofreu 26 gols. 26 gols. Só goleada. É impressionante a campanha do Paraná nesse campeonato, né? Tá? Nos últimos 6 jogos entre Chapecoense e Vitória, foram 2 vitórias da Chapecoense, 1 empate e 3 vitórias do Vitória. Então, o Vitória leva vantagem nesse confronto, pelo menos na minha estatística aqui dos últimos 6 jogos, tá, gente? Não é uma verdade para o Campeonato Brasileiro. Dos 14 jogos que a Chapecoense fez em casa como mandante, a Chapecoense ganhou 7, tá? Empatou 5 e perdeu 2. Então ganhou mais do que empatou, mas a Chapecoense mudou, né, a sua postura porque quer sair, quer fugir da segunda divisão, né? Nunca caiu e quer continuar dessa forma, né? Já o Vitória, né, dos 14 jogos do Vitória como visitante, ele apenas ganhou uma vez, tá? Perdeu 10 vezes. Então pode, né, apostar aí numa vitória da Chapecoense, já que a Chapecoense luta contra o rebaixamento e o time do Vitória é muito fraco do meio para trás. Tá? Fato curioso aqui para vocês, tá? Só existiu até agora dois jogos, tá, do Vitória que terminaram em 0-0. Desses 2 jogos do Vitória que terminaram em 0-0, os 2 foram fora de casa. Ou seja, costuma jogar fechadinho para não tomar gols, mas não tem funcionado. Só que, lembrando que são apenas 2 jogos do Vitória fora de casa terminaram em 0-0. Todos os outros, né, foram para cucuia. Dos 3 empates, 2 foram 0-0, tá bom? Gols prós aí. A Chapecoense marcou 20 gols jogando como mandante e sofreu 13. Já o Vitória, gente... O Vitória marcou apenas 10 gols e sofreu 32 gols como visitante. Então, gente, prepara o balaio aí, que pode ser que saia uma goleada aí da Chapecoense, visto que a Chapecoense precisa da vitória urgentemente, né? O último jogo entre os dois do primeiro turno, o Vitória ganhou de 1-0, tá? Foi lá no Barradão do Vitória, o Vitória ganhou de 1-0, tá? Em todo o campeonato, 3 jogos só terminaram em 0-0. Desses 3, apenas 1 em casa. Então, a Chapecoense costuma fazer gols e tomar muitos gols, né? Um clássico, né, do futebol mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro. Mas vou trazer alguns números aqui para vocês, curiosos a respeito dessa partida, né? Primeiro, né, os últimos 7 jogos entre eles, o América Mineiro não conseguiu ganhar nenhum, tá? No retrospecto dos últimos 7 jogos, Atlético Mineiro e América, o Atlético Mineiro ganhou todos, não teve nem empate, foram 7 vitórias do Atlético Mineiro. Então, quer dizer, né, devido à posição dos dois na tabela, nós já podemos aí dizer que o Atlético Mineiro é franco favorito para a partida, tá? Nos últimos 14 jogos em casa do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro ganhou 10 e perdeu somente 2. Desses 2 jogos, tá, que o Atlético Mineiro perdeu, os 2 foram de 1-0. E para grandes times, para times grandes, que foi para o Flamengo e para o Internacional. Partidas terminaram 1-0 para os visitantes. Tá? O Atlético Mineiro não costuma perder em casa então, tá, gente? Das 2 derrotas somente.
foram para times grandes, Flamengo e Internacional. Já o América, dos 14 jogos que ele fez como visitante, ele apenas ganhou 2, perdeu 2, não, empatou 2 e perdeu 10. Então, quer dizer, é realmente complicado para o América, né, segurar o ímpeto do Atlético Mineiro lá na arena do Atlético Mineiro. Creio eu, vitória tranquila do Atlético Mineiro para essa partida, tá? Gols pro aí. O Atlético Mineiro marcou jogando em casa 28 gols e sofreu 13. Já o América Mineiro marcou apenas 8 gols e sofreu 22. Então não faz muitos gols o América Mineiro. Deve jogar fechadinho com o Atlético Mineiro, então vale a pena ressaltar isso, tá? O último jogo, no turno entre os dois, como eu já falei aqui, que o Atlético Mineiro ganhou todos os 7 últimos jogos, foi quase que uma goleada. Foi 3-1 para o Atlético Mineiro lá na casa do América, tá? No estádio do América. Tá? E existiram apenas 2 0-0 em todos os jogos do Atlético Mineiro no campeonato até agora, tá? Apenas 2 0-0, ou seja, o Atlético Mineiro costuma ganhar os seus jogos, né? Os empates são poucos, tá bom? Os últimos 5, gente, ó, os últimos 5 jogos do América terminaram em 0-0. 5, não os últimos 5, tá, gente? Na sequência, mas os 5 jogos do América no campeonato dos 28 que ele jogou até agora, 5 foram 0-0. Mas, ó, é uma coisa, todos jogando em casa. Ou seja, fora de casa, não conseguiu empates, não conseguiu segurar o ímpeto dos atacantes. Talvez seja esse aí o jogo que as pessoas mais vão estar apostando nessa rodada 29 do Cartola. Porque o Atlético Paranaense é a grande sensação jogando em casa, né? Se não ganha de 3 gols, nem comemoram mais, né? É de 3 para cima. Só goleada agora do Atlético Paranaense jogando em casa. E joga contra o Sport, time com a defesa muito fraca, lutando aí a duras penas para sair e tentar sair do rebaixamento, né? Eu creio muito difícil. Os últimos 7 jogos entre Atlético Paranaense e Sport foram 2 vitórias do Atlético Paranaense, tá? 2 empates e, pasme você, 3 vitórias do Sport. Mas isso foi em uma outra época, não é, gente? Isso aí foram os últimos 7 jogos retrospectivos, né? No primeiro turno, o jogo entre eles foi vitória do Sport. O Sport ganhou por 1-0 lá na Ilha do Retiro. Agora o jogo é no Paraná e lá a coisa muda de figura. Nós sabemos disso, né? Vamos lá. Gols Pro do Atlético Paranaense jogando em casa, 33. Vai marcar gol, hein, gente? E sofreu apenas 11. Já o Sport Recife marcou 11 e sofreu 31. Quase que trocaram aí os números, né? Pois é. Né? Os 5 jogos dos 28 partidas do Atlético Paranaense no campeonato, apenas 5 jogos terminaram em 0-0. Mas olha, foram todos como visitante, tá? Nenhum 0-0 do Atlético Paranaense jogando em casa. Ou seja, vamos ter gols. Apostem nos atacantes do Atlético Paranaense, tá? Dos últimos 2 28 jogos, 7 jogos do Sport, tá? Ele sofreu, olha que fato curioso, 2 ou mais gols no campeonato. Então, dos 28 jogos do Sport, em 7 deles ele tomou goleadas, ou sofreu mais de 2 gols, com 2 gols de diferença. Então, vale ressaltar aí, gente, podemos apostar e forte, com força, no ataque do Atlético Paranaense para essa rodada, né? Como eu já falei aqui, dos 14 jogos em casa do Atlético Paranaense, 10 vitórias e apenas 3 derrotas e um empate, um único empate, tá? E o Sport, das 14 partidas fora de casa, foram 12 derrotas e apenas 2 vitórias. E fechando aí, né, na segunda-feira, um jogo muito interessante, que é o jogo Ceará e Botafogo, tá? Dos últimos 7 jogos entre eles, foram 2 vitórias para cada um e 3 empates. Olha só que coisa, ficado furioso. É um jogo bem equilibrado, né? Dos últimos 7 jogos entre os dois, 2 vitórias para cada lado e 3 empates, tá bom? Dos 14 jogos do Ceará em casa, olha só, foram apenas 5 vitórias e 5 empates. Quer dizer, o jogo é bem difícil jogar com o Ceará lá, né? E 4 derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 14. Olha o empate técnico aí. Fez 14 gols e sofreu 14. Já os jogos do Botafogo são interessantes. Dos 14 jogos fora de casa, como visitante, o Botafogo conseguiu 2 vitórias apenas e 9 derrotas. Tá? Olha que fato curioso. Ou seja, o Botafogo perdeu mais fora de casa do que o Ceará ganhou em casa. Então, quer dizer, um jogo complicado. E ó, gols, pouquíssimos gols do Botafogo jogando como visitante. 13 gols e sofreu muitos gols. 28 gols jogando como visitante, tá? Tomou 28 gols. Então, vale ressaltar aí que o Ceará vem numa crescente com o Lisca, tentando fugir da zona de rebaixamento, né? E eu creio que seja um jogo complicado, mas com
pequeno favoritismo aí do Ceará. Se, claro, o Botafogo fizer valer o peso da sua camisa, a sua tradição, pode ser que engrosse o jogo, né, contra o Ceará. Vamos lá, fato curioso aqui, né? O último jogo entre eles no primeiro turno foi um 0 a 0 lá no Maracanã. Então o Ceará conseguiu segurar o Botafogo no Maracanã, quiçá agora jogando em casa, né? Provavelmente deva sair gols nesse jogo, né? E o Botafogo, né, só jogando dos 20 outros partidos até agora no Campeonato Brasileiro, ele apenas empatou 2 vezes com 0 a 0. E fato curioso, as 2 vezes foi fora de casa. Dá um like aí no vídeo se você gostou e ó, aciona o sininho para receber notificações dos próximos vídeos aqui. Eu vou estar trazendo o nosso top 5 da rodada 29. Um abraço, beijo no coração, se prepare para a eleição no segundo turno e fui!